Hoje resgataremos alguns momentos importantes e marcantes para os jovens, velhos e crianças. Para alguns servirá de conhecimento desta história. Para outros, será emocionante relembrar as décadas de 70, pois uma irmã de Laguna foi usada por Deus em profecia e dizia: ouça os meus passos, eis que caminho no meio de vós. Foi então que ouviu-se os passos de Jesus claramente na igreja, e o seu perfume exalava por toda parte, sentindo o grande poder de Deus. A cantora Thelma recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas naquele momento, eu vi uma irmã que se levantou e foi usada em profecia ali do nosso lado esquerdo, e ela disse, o Senhor disse através dela, né? Eis que estou no meio de vós, ouvi os meus passos. E naquele momento, da porta do templo em direção ao púlpito, toda a igreja pôde ouvir os passos de Jesus. E nós não queríamos mais só ouvir, nós queríamos ver. E a igreja se levantou. E o mover de Deus naquela noite foi lindo, maravilhoso, foi impactante. Foi de uma forma onde nós poucas vezes vimos isso acontecer novamente com outras manifestações do Espírito Santo de Deus. Quando o poder de Deus foi tão grande, isso 77, 78 por aí, o poder de Deus foi tão grande que houve uma profecia, e a profecia dizia, eu me arrepio quando eu digo isso, a profecia dizia: eu estou no meio de vós. Quando a profecia saiu isso, começamos a ouvir os passos de Jesus na igreja. Bum, bum, bum. E aonde ia passando os passos de Jesus, as pessoas iam recebendo o batismo com o Espírito Santo. Eu estava no cultinho no porão, nesse dia, eu estava no cultinho no porão da igreja, e a fluorescente piscava dos passos de Jesus. Culto fantástico, nunca mais eu me esqueci, nem vou me esquecer de ter visto tão próximo a presença de Deus. Os passos de Deus se ouvia no assoalho da igreja, e aonde ia o barulho dos passos de Deus, as pessoas iam recebendo o batismo do Espírito Santo. Ei, que coisa boa, gente. No exato momento que eu estava pregando sobre isso, eu falei que Deus estava ali, naquele lugar, e que podíamos ouvir as pisadas dele no santuário. Nesse instante que eu falei isso, uma pessoa foi tomada por Deus, uma profeta de Deus, e começou a falar dizendo: eis que estou convosco. E para que todos saibam que eu estou aqui, ouçam as minhas pisadas. E aí, nesse exato momento, todo o povo que estava naquele lugar ouviu as pisadas do Senhor. Foi uma coisa tão impactante que o templo começou a tremer. E aí Deus tomou o lugar de uma maneira tal que o culto foi terminar quase 4, 5 da manhã. As pessoas glorificando, as pessoas sendo curadas, sendo batizadas com o Espírito Santo. Enfim, foi uma manifestação extraordinária.
ouça os meus passos, eis que caminho no meio de vós. Foi então que ouviu-se os passos de Jesus claramente na igreja, e o seu perfume exalava por toda parte, sentindo o grande poder de Deus. A cantora Thelma recebeu o batismo com o Espírito Santo, e Deus naquela noite deu a letra deste hino. Há um mistério na igreja, há um silêncio de oração, há um milagre acontecendo no meio da congregação. Eu sinto um anjo passeando com sua espada de poder. É o mensageiro do Senhor que veio pra nos proteger. Deus vivo, quem é salvo sente o teu amor presente, pois estás aqui. Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Amém. A paz do Senhor, queridos irmãos. Motivo de grande alegria estarmos aqui novamente através desse mecanismo, né, que hoje nos é proporcionado, mas estamos assim presentes nas nossas orações, orando para que vocês tenham um congresso maravilhoso. Então nós estivemos aí em 1979 pela primeira vez, conhecendo Criciúma, conhecendo essa Assembleia de Deus maravilhosa, onde pudemos estar juntos com o pastor José Vieira, toda a sua família, Conjunto Dedos de Davi, Vânia de Oliveira, Eliseu também, que estava aí já trabalhando junto e está até hoje, né, Eliseu? Um grande abraço para vocês, que Deus possa abençoá-los. Mas naquela ocasião, naquele sábado, onde o pastor Paulo César Lima estava pregando, já desde quarta-feira, e era o sábado, ele já estava um tanto quanto cansado, afônico, e ele falou para nós que talvez não conseguisse pregar todo o tempo que era o costume, né, dele, pregar pelo menos uns 40 minutos, e com 30 minutos que ele estava pregando, ele perdeu completamente a voz e se virou para entregar o microfone ao pastor José Vieira. Mas naquele momento, eu vi uma irmã que se levantou e foi usada em profecia ali do nosso lado esquerdo, e ela disse, o Senhor disse através dela, né, eis que estou no meio de vós, ouvi os meus passos. E naquele momento, da porta do templo em direção ao púlpito, toda a igreja pôde ouvir os passos de Jesus. E nós não queríamos mais só ouvir, nós queríamos ver, e a igreja se levantou, e o mover de Deus naquela noite foi lindo, maravilhoso, foi impactante, foi de uma forma onde nós poucas vezes vimos isso acontecer novamente com outras manifestações do Espírito Santo de Deus. Então nós desejamos a vocês um excelente congresso. Desse fato surgiu a música Deus Vivo, que é essa música que nós cantamos agora para vocês. Voltamos para a nossa casa naquela ocasião, mas a presença do Espírito Santo de Deus veio conosco e deu essa letra, essa música a Edson Coelho, e Deus me deu o privilégio de gravar, e ela hoje é conhecida no Brasil e fora dele, e onde nós temos passado para cantar e cantamos Deus Vivo, nós temos a oportunidade de contar este fato, esse grande testemunho do que Deus fez no nosso meio naquela noite, e que Deus possa abençoá-los também neste congresso, mocidade dos anos 70 e 80, que Amém. Deus possa estar com Deus vocês abençoe. Como tem estado, e que Ele se manifeste no meio de vocês como Ele quiser fazer, e que Deus possa nos abençoar. Fiquem na paz. Amém. Amém.